Olá, eu sou o professor José de Assis, dando continuidade ao curso básico de linguagem C. Na aula 7 deste curso, eu expliquei o que é uma função e ensinei a criar uma função simples que executa um código, uma função sem retorno. Caso não tenha assistido essa aula ou caso tenha alguma dúvida, pause o vídeo e clique no cartão indicado aqui em cima. Além de executar um código, uma função pode receber parâmetros e retornar valores. Nesta aula, eu vou ensinar a criar funções deste tipo. E como exemplo prático, vamos criar uma calculadora. Para ganhar tempo, eu criei um novo projeto chamado Aula 7 P2, salvei o código como calculadora e também já incluí a biblioteca locale.h para usar corretamente a acentuação. Aqui no código, na linha 13, eu iniciei a biblioteca e na linha 15, inseri um comando do sistema, o systempause, para ele pausar o código. Bom, eu vou desenvolver uma calculadora que funciona da seguinte forma. Deixa eu mostrar a calculadora. Na área de trabalho, eu gerei o arquivo executável. Digite o valor do primeiro número, por exemplo, 10. Digite o valor do segundo número, 5, Enter, e a gente tem um menu de opções. Opção 1, somar, 2, subtrair, 3, multiplicar, 4, dividir e 5, calcular a porcentagem. Por exemplo, se eu escolher a opção 4 e pressionar o Enter, 10 dividido por 5, o resultado é 2. Antes de começar a desenvolver esta calculadora, eu vou explicar melhor como funcionam as funções com parâmetros e retorno. Estas funções são criadas na área de declarações, antes do main, e não usamos a palavra void. A palavra void é usada em funções simples que não retornam valores. Outro detalhe é com relação às variáveis que não vão ser declaradas de forma global. Variáveis globais são criadas também nesta área de declarações. O main irá passar estes valores para a função. Sabendo disso, vamos começar criando as 5 funções desta calculadora. Vamos lá! Antes aqui do main, vou começar criando a função soma. O nome da função vai ser somar. Eu inicio a criação desta função com o tipo de variável float. A calculadora trabalha com números inteiros e não inteiros. Conforme demonstração, esta calculadora recebe 2 números como parâmetros. Para receber aqui os 2 números, eu vou usar float. Vou chamar de num1, float num2. E dentro da função, return número 1 mais número 2. Ponto e vírgula no final. É desta forma que a gente cria uma função com parâmetros e retorno. E esse raciocínio é o mesmo para as demais funções. Para ganhar tempo, vou copiar este código. Ctrl C, Ctrl V. Função subtrair. O retorno é o número 1 menos o número 2. Função multiplicar. O retorno é número 1 vezes, que é representado pelo asterisco, num 2. Mais uma função float dividir. O resultado é num 1 dividido por num 2. E, finalmente, o float calcular porcentagem. Também de 2 números. Para fazer o cálculo da porcentagem, eu vou usar a regra de 3. A fórmula para calcular a porcentagem é pegar o número 1, multiplicar pelo número 2 e o resultado você divide por 100. Ok, criamos aqui as funções desta calculadora. Dentro agora do main, vou criar uma variável do tipo inteiro para trabalhar o menu de opções e vou criar 3 variáveis do tipo float para trabalhar o número 1, o número 2 e o resultado.
Vamos lá, int opicão, ponto e vírgula, float, num1, vírgula, num2, vírgula, resultado, ponto e vírgula no final. Uma observação aqui muito importante. O tipo e o nome das variáveis número 1 e número 2 precisam ser idênticos aos nomes que você está usando nas funções. Vamos continuar. Printf, calculadora, barra n, ponto e vírgula no final. Printf, barra n, ponto e vírgula no final. Printf, digite o valor do primeiro número, dois pontos, ponto e vírgula. Na linha de baixo, vou usar o scanf, porcentagem f, vírgula, e comercial num1, ponto e vírgula no final. Conforme estudamos nas aulas anteriores, a gente usa o scanf para armazenar na variável número 1 o valor que o usuário digitar no console. Sempre lembrando que na linguagem C, o porcentagem f se refere à variável do tipo float, e quando a gente captura o conteúdo, a gente usa o símbolo e comercial. Para ganhar tempo, vou copiar estas duas linhas de cima, Ctrl C, Ctrl V. Digite o valor do segundo número. Scanf, porcentagem f, número 2. Vou copiar esta linha aqui de cima, Ctrl C, Ctrl V, e vou criar o menu de opções da calculadora. Printf, opção 1, somar, barra n, ponto e vírgula, copiar para ganhar tempo, Ctrl C, Ctrl V. Opção 2, subtrair. Opção 3, multiplicar. Opção 4, dividir. E opção 5, calcular a porcentagem. Printf, barra n, fazer mais uma quebra de linha. Printf, digite a opção desejada. Ponto e vírgula no final. E na linha de baixo, scanf, entre parênteses, porcentagem d, vírgula, e comercial opicão. Ponto e vírgula no final. A linha 50 armazena o valor na variável opicão. Porcentagem d indica que o tipo de variável é int. Para chamar uma função específica em função da opção escolhida, eu vou usar a estrutura switchCase. Caso tenha dúvida com relação a esse tipo de estrutura que eu vou usar agora, pause o vídeo e clique no cartão indicado aqui em cima. Após a linha 50, onde eu capturei a opção desejada, switch, opicão. Abre e fecha chaves. Case 1, ou seja, se o conteúdo da variável opicão for igual a 1, a variável resultado, que eu criei aqui em cima, na linha 35, junto com as variáveis número 1 e número 2, é igual somar. Olha que bacana! Quando eu invoco, ou seja, quando eu executo a função somar, o deve ser mais, ele mostra aqui que esta função é do tipo float e eu preciso passar o número 1 e o número 2. Então, dentro aqui de parênteses, eu vou colocar somar número 1, vírgula, número 2. Ponto e vírgula no final. E finalizando o case 1, break, ponto e vírgula. Eu vou explicar um pouco melhor esta linha 54. Aqui em cima, a gente criou uma função de nome somar. Esta função recebe dois números e retorna a soma destes dois números. Para executar uma função, basta chamar a função pelo nome. E neste caso, como é uma função que tem parâmetros dentro de parênteses, eu sou obrigado a passar estes valores. Este mesmo raciocínio se aplica às demais funções. Para ganhar tempo, vou copiar aqui este pedaço de código, Ctrl C,
Ctrl V. Case 2, variável resultado é igual função subtrair, número 1, número 2. Ctrl V. Caso 3, resultado é igual multiplicar, passando os valores do número 1 e do número 2. Case 4. Aqui um detalhe super importante. A gente não pode permitir a divisão de um número por zero. Então, é necessário fazer uma validação antes de executar a função de divisão. Vamos lá. Ctrl V, Case 4. Para fazer uma validação e não permitir a divisão por zero, vou usar uma estrutura do tipo if-else. If número 2 igual a zero, observando a tabela aqui ao lado, 2 iguais é um comparador de igualdade. Abre chaves, Enter para fechar as chaves. Se você quiser, você pode deixar as chaves aqui. Se esta condição for verdadeira, printf, não é possível dividir por zero, barra n, ponto e vírgula. Else, resultado é igual função dividir, número 1, vírgula, número 2. Ponto e vírgula no final. Conforme estudamos nas aulas anteriores, em uma estrutura do tipo if-else, nós temos aqui uma condição. Se esta condição for verdadeira, ele vai escrever o que está dentro do if, ignorando o else. Então, não tem perigo de ocorrer um bug pela divisão de um número por zero. Agora, se esta condição for falsa, ou seja, se tiver um número aqui que é diferente de zero, ele ignora o que está aqui em cima e executa a função dividir. Case 5. Resultado é igual calcular porcentagem, número 1, vírgula, número 2. Para finalizar esta estrutura do tipo switchCase, eu vou usar aqui o default, ou seja, se o usuário escolher outra opção, opção 6, 7, 8, que não está dentro dos cases, ele vai executar o default. Printf, opção inválida, barra n, ponto e vírgula no final. Break, ponto e vírgula. Esta chave aqui finaliza a estrutura switchCase. É muito importante fazer a indentação, ou seja, o alinhamento aqui do código. No dev C++, se eu selecionar aqui esta chave, ele me mostra aonde inicia. Aqui abriu a chave do switchCase, aqui fechou. Vou copiar esta linha novamente, Ctrl C, Ctrl V, e vou finalizar a calculadora exibindo o resultado. Printf, resultado, dois pontos, porcentagem, ponto 2f, barra n, vírgula, resultado, ponto e vírgula no final. Porcentagem f exibe o conteúdo da variável resultado. Nesse caso, a gente não usa o e-comercial. O e-comercial só é usado para armazenar um valor na variável. E se eu colocar aqui ponto 2f, ele formata o resultado em duas casas decimais. E um printf final para quebrar uma linha, ponto e vírgula. Muito importante testar todas as funções. Vamos lá. Executar, compilar e executar. Digite o valor do primeiro número, 10, Enter. Digite o valor do segundo número, 2, Enter. Digite a opção desejada, opção 1, Enter. A soma de 10 mais 2 é igual a 12. Executar de novo. Primeiro número 10, segundo número 2, Enter. Opção 2, subtrair, Enter. 10 menos 2 é igual a 8. Ok. Mais uma vez, executar, compilar e executar. Número 10, número 2. Opção 3, multiplicar. 10 vezes 2 é igual a 20. Executar, compilar e executar. Digite o valor do primeiro número, 10. Digite o valor do segundo número, 0. Vou fazer um teste aqui da divisão por 0. Opção 4, dividir. Enter. Não é possível dividir por 0. Ok. Executar, compilar e executar. Primeiro número 10, segundo número 2. Enter. Opção 4, dividir.
10 dividido por 2, o resultado é 5. Vamos fazer o cálculo da porcentagem, executar, compilar e executar. Valor do primeiro número, 20. Valor do segundo número, 200. Opção 5, calcular a porcentagem. 20% de 200 é igual a 40. Mais uma vez, executar, compilar e executar. 10, 2, digite a opção desejada. Opção 6, vamos testar aqui caso o usuário digite uma opção inválida, né? Ele escreve o texto, opção 6, inválida. Tudo ok? Por enquanto é só. Muito sucesso a todos!